como eu vou escolher corretamente em quem votar se os candidatos não trazem estrela na testa? Tenho ouvido essa pergunta recentemente com certa frequência, principalmente depois das acusações do escândalo que foi a reportagem do jornal Folha de São Paulo a respeito da operação de Caixa 2 que teria sido executada pela campanha do candidato Jair Bolsonaro. Então, às vezes, dizendo alguma reflexão sobre isso, a pessoa diz: mas como que eu ia saber? Como que eu vou saber? Como que eu vou escolher um candidato se eles não trazem estrela na testa? Para responder essa pergunta e chamar a sua atenção para uma reflexão também muito importante sobre o nosso país, e como o público que eu estou me destinando é o público cristão e principalmente evangélico, eu quero usar mais uma vez um texto da Bíblia, e eu convido você inclusive a acompanhar o texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Está aqui a referência, então você pode acompanhar, não só pode como deve. Jeremias capítulo 7, versículo 25 a 27, diz assim: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dia após dia. Contudo não me ouviram, nem prestaram atenção, mas foram teimosos, fizeram pior do que seus pais. Portanto, tu lhes dirás todas estas palavras, mas não te ouvirão. Tu os chamarás, mas não te responderão. Então, é um texto em que Deus está falando pela boca do profeta Jeremias. E Deus está dizendo: tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, contudo não me ouviram. Ou seja, o povo foi teimoso. Então Deus dizendo para Jeremias: tu lhes dirás estas palavras, mas não te ouvirão, não responderão. Ao longo de toda a história da Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai perceber que há sempre um conflito. De um lado, grandes líderes religiosos, os sacerdotes, que eram ricos, poderosos, manipulavam as pessoas, manipulavam o povo de Deus e viviam em luxo nos seus palácios, no templo. Mas a Bíblia é escrita, quando você lê os profetas, ela é escrita à margem de tudo isso. Ou seja, aqueles grandes sacerdotes oficiais, eles corrompiam o povo de Deus, e então, segundo a Bíblia, Deus enviava os seus profetas, que eram pessoas que avisavam, que gritavam em praça pública, que estavam fora do templo e diziam: abram o olho, vocês estão sendo enganados. E é interessante como a história da Bíblia vem se repetindo, desde as origens até hoje. É sempre a mesma história. Ou seja, os grandes, os poderosos, os sacerdotes que estão desfrutando do luxo no templo, estão sempre, igual era na Bíblia, estão sempre fazendo acordos com líderes políticos e usam o nome de Deus, da Bíblia e da religião para dizer para os seus seguidores em quem eles devem votar. E quem vai dizer: abram o olho, acordem enquanto é tempo, é sempre quem está fora do sistema. E sempre essa pessoa não é ouvida, ela é ridicularizada. Então as pessoas dizem que essas pessoas são terroristas, exageradas, que elas estão querendo enganá-los, e há uma confiança cega. Por isso, é muito importante que você pare para refletir. O verdadeiro cristão lê a Bíblia. É através da Bíblia que ele conhece aquele que ele diz seguir.
Então, o cristão, o evangélico, que segue cegamente o seu pastor e não lê a Bíblia, e não desconfia, não verifica se o que o seu pastor está falando está de acordo com a Bíblia, ele não é um verdadeiro cristão. Não se iluda. Você vê muitas igrejas enormes, lotadas de pessoas, e você frequenta uma igreja sim, e você pensa que todos ali são cristãos, mas não são. Em toda a história, mesmo na Bíblia, sempre é assim. Os verdadeiros seguidores de Jesus, em toda a história do mundo, nunca foram aqueles que estavam associados ao poder e aos poderosos, mas eram sempre grupos pequenos que viviam à margem, eram ridicularizados e eram perseguidos. O cristianismo nunca foi um chamado à comodidade, ao conforto, nunca foi um chamado a estar comodamente associado com o governo, muito pelo contrário. Os verdadeiros cristãos sempre padeceram em luta, em perseguição e sempre levando uma mensagem que vai totalmente contra o sistema. Então, diante disso, eu quero que você abra algumas páginas antes, o próprio livro de Jeremias, no capítulo 5. Olha o que ele diz a partir do versículo 23. Presta atenção. E eu faço questão, acompanhe. Se você não tem Bíblia, olha na internet, acha um texto, acha lá Jeremias capítulo 5 e veja o que diz. Versículo 23. Mas este povo, Deus falando do povo de Israel, este povo é de coração obstinado e rebelde. Então, quando Jeremias falava, olha o que ele diz: viraram-se e foram embora. Lá no versículo 26, vou resumir para ganhar tempo, senão o vídeo fica muito longo. Você pode ler tudo e, se tiver dúvida, coloque nos comentários. Versículo 26. Porque no meio do meu povo há ímpios que ficam à espreita como caçadores, fazem armadilha e apanham os homens. As suas casas estão cheias de traição, como gaiola cheia de pássaros. Por isso se engrandecem e enriquecem. É muito estranho você comparar a Bíblia com as igrejas atuais, comparar quem foram os profetas, quem foram os apóstolos e tentar encontrar identificação daquele estilo de vida com esses pastores milionários que estão sempre em volta dos governantes. Mas o texto continua. Olha aí o versículo 28. Engordaram a si próprios, estão bem alimentados, também excedem o limite da maldade. Agora, olha isso. Não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem. E é isso aqui o mais importante, olha isso. Jeremias 5, 28. Não julgam com justiça, nem defendem o direito dos pobres. Por isso que eu estou dizendo, e eu quero que isso fique muito claro, que os pastores que defendem o Bolsonaro são falsos pastores, porque o programa de governo do Bolsonaro, o programa de governo do Paulo Guedes é opressão aos pobres, é uma economia alinhada com interesses internacionais, e um pastor que fala para ovelhas pobres votarem no Bolsonaro não ficarão impunes. Diz assim, continuando o texto: por acaso não trarei castigo por causa dessas coisas? Não me vingarei de uma nação como esta? Uma coisa espantosa e horrível tem ocorrido na terra. Olha isso. Os profetas profetizam falsidade. Os sacerdotes dominam com autoridade própria. E o meu povo gosta disso. Presta atenção. Os profetas profetizam falsidade. E o meu povo gosta disso. Mas o que fareis quando isto chegar ao fim? Veja, toda essa situação que foi profetizada, ela continua até hoje.
E naquela época, no Antigo Testamento, o profeta ficava gritando nas praças e ele era ridicularizado. Eu não tenho a menor pretensão de achar que eu vou ser ouvido, que eu vou ser entendido. Pode ser até que depois eu seja preso por causa deste vídeo. Porque naquela época falavam nas praças, hoje se fala no YouTube. Mas se não ouviram o profeta Jeremias, se não ouviram o próprio Jesus, por que ouviriam tantos como eu que estão falando no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, e são ignorados e ridicularizados porque os evangélicos estão obstinados com Bolsonaro. E eu já coloquei 2 vídeos aqui no YouTube mostrando que Bolsonaro não representa os valores cristãos e não sou eu que estou falando. Fiz o desafio para você ler a própria Bíblia. E o que é interessante, Jeremias, se você ler a história do profeta Jeremias, ele começou dizendo para o povo de Judá, para os judeus: vocês serão castigados. Vocês serão castigados, vocês serão dominados pela Babilônia. Ninguém acreditava nele. Todo mundo zombava de Jeremias. Jeremias foi preso, foi jogado em cisterna, aconteceu muita coisa com Jeremias. E o povo dizia: não, nós teremos a ajuda do Egito e vamos derrotar a Babilônia. Se você tiver preguiça de ler o livro de Jeremias, eu vou te dar uma dica. Tem um filme que se chama Jeremias, é daquela coleção de filmes bíblicos e conta a história do profeta Jeremias. Assiste o filme. Se você não quiser ler o livro, assiste o filme para você ver o que aconteceu. E na história sempre é assim. Quando Hitler se candidatou, muita gente falava a mesma coisa, avisava o povo da Alemanha e ninguém ouvia. E aí você diz assim: mas por que nós vamos acreditar nessas pessoas? Se não posso acreditar nos outros, por que acreditar nessas pessoas? Porque é isso que eu tenho falado no meu canal, é isso que eu tenho falado no Facebook. História não é opinião, história é pesquisa científica. Então as pessoas desconfiam dos professores de história, mas eles sabem o que estão falando. Porque muitas coisas, a essência não, mas há aspectos da história que se repetem. Há certos perfis e certos candidatos que você vê e você sabe identificar que aquele perfil trará consequências. É claro, as pessoas falam: então você está dizendo que Bolsonaro vai ser como Hitler? É claro que não. É claro que não vai ser igual. É claro que não terão campos de concentração no Brasil e para perseguir judeus. Mas a questão é que a história vai mudando, ela traz aspectos iguais, mas a realidade hoje é outra. Por exemplo, há muitas pessoas com discurso de ódio. Se o Bolsonaro for eleito, a eleição dele estará legitimando esse discurso de ódio. É como se fosse um sinal verde para que as pessoas então saíssem cometendo assassinatos, atos de violência. E aí as pessoas, e a gente já viu, o Bolsonaro não controla isso, ele não controla sequer os seus eleitores. E aí você diz: mas diziam a mesma coisa do Lula em 2002. Só que Lula era muito diferente. Lula nunca disse que era contra qualquer tipo de minoria. Lula nunca disse que a filha dele foi uma fraquejada. Lula não disse absurdos como Bolsonaro disse, então ele trouxe credibilidade. Outra coisa muito diferente, não estou fazendo apologia ao Lula, não estou defendendo o Lula, não me entenda errado. Para com esse pensamento de que se é assim, se não é assim. Amplie a sua cabeça, para pensar, para refletir, para enxergar o que você não está enxergando. Eu não estou defendendo o Lula. O que eu estou dizendo é que ele era muito diferente. Você não pode usar o discurso de que as pessoas tinham medo do Lula e se surpreenderam, vai ser a mesma coisa com o Bolsonaro. Lula tinha uma equipe com vários economistas. Bolsonaro tem uma equipe só de uma pessoa, que é o Paulo Guedes.
e que assim mesmo defende uma política econômica neoliberal. Estuda o que é o neoliberalismo. Aí você vem com o comunismo. Para com isso, eu já expliquei aqui no canal. Não é porque eu sou contra o neoliberalismo que eu sou comunista. Existe como você implantar um capitalismo humano, que não vai humilhar os pobres, que não vai fazer os pobres morrer de fome. Então acorde enquanto é tempo. Como que você sabe identificar um pastor? Ah, mas o pastor tem que ser, ele não pode ser desligado da sociedade. Exatamente. O pastor tem que ser político e não partidário. É diferente. Pastor político é aquele que se engaja na sociedade, que faz como os profetas, que denuncia a injustiça, que defende a causa da viúva, dos mais pobres, dos oprimidos. Agora, político que vai em púlpito defender candidato, defender partido, não é um verdadeiro pastor. E um pastor que vê membros da sua igreja defendendo candidatos que são perigosos para a nação e não fazem nada, também não são verdadeiros pastores? Bom, a questão é que quando você pergunta em quem eu devo votar, você está esperando que alguém te dê uma resposta pronta. E é esse o problema. Esse comodismo que é o que te prejudica e o que prejudica a sociedade. Para de esperar que algum líder, que alguém pense por você, que alguém diga em quem você deve votar. É por isso que tem muito brasileiro que gosta da ditadura, porque na ditadura tudo vem pronto, você não precisa pensar, e não é assim que funciona. Infelizmente, muitos políticos mal intencionados acabam se aproveitando disso, se apresentando como aquele que vai salvar o país, que vai resolver os problemas. Não é assim. Presta atenção. Se é democracia, é porque é para cada um pensar. É para você votar, mas da sua cabeça, não porque alguém fez a sua cabeça. E a nossa sociedade está tão doente, nós estamos vivendo um período tão complicado, que as pessoas agora estão desconfiando dos professores. Os alunos assistem no YouTube e acreditam que aqueles youtubers estão abrindo os olhos deles contra o engano do professor. Eu quero fazer uma pergunta, só essa pergunta. Para e reflita. Por que você desconfia dos professores? Por quê? Se você tem de um lado os professores e de outro lado você tem youtubers, por que você acha que quem está te enganando é o professor? Quando se diz assim, estão me doutrinando no sentido negativo, por que quem está fazendo isso é o professor e não o youtuber? Eu estou dizendo isso porque, apesar de você me ver aqui explanando um texto bíblico, eu não sou um líder religioso. Eu sou um professor. Eu sou um professor de história. Eu estudei história muitos anos. O que eu estou falando não é uma bobagem que eu tirei da minha cabeça. O que eu estou falando é resultado de anos de pesquisa. Mas aí você acha que quem está certo é o youtuber, é o meme do WhatsApp. Agora, pensa comigo, um professor, independentemente do que ele falar, ele terá o mesmo salário no final do ano. Para que um professor iria querer te enganar? Para que um professor iria querer prejudicar o seu país? Para quê? Agora, o youtuber é patrocinado. Então, qual que é o mais coerente? Você desconfiar do professor ou desconfiar do youtuber? Por que o youtuber que está dizendo abre os olhos e vote no Bolsonaro, por que ele você olha como se fosse um ser acima de qualquer suspeita, e o professor você olha com desconfiança? Por quê? Só responda para você, por quê? E aí você vai parar para pensar. É isso que eu quero. Meus vídeos não querem te convencer de nada. Eu não quero ser mais um fazendo a sua cabeça. Eu quero te chamar a refletir. Eu quero que você pare de agir igual a manada, que vai seguindo a onda, e pare para pensar no que você está fazendo. Para você concluir se aquilo que você está falando
É da sua cabeça ou não? Agora, para terminar, 3 dicas. Você fala assim, candidato não tem estrela na testa. Como que eu vou saber em quem votar? Para com esse negócio de que alguém vai te dizer quem é o candidato honesto, quem é o candidato verdadeiro. É você que tem que concluir. Olha aqui, primeiro, não acredite no diferentão. É sempre assim na história. Um candidato diz, eu sou diferente. Eu não faço conchavos, eu não sou igual a eles, eu vou moralizar o país porque eu sou corajoso. Sempre que tem um candidato assim é mentira. É sempre esse discurso, eu não sou político, eu sou alguém que quer fazer diferença na sociedade. Para de cair nesse conto. Então, primeira dica, sempre que um candidato disser isso é mentira. Segundo, não acredite em promessas falsas. Aí você vai dizer assim, mas como que eu vou saber se o que ele está prometendo é falso? É tão simples. Leia a Constituição, tá vendo? Tem que ler, esse é o problema. Esse é o problema da nossa democracia. Tem que ler, tem que sair da zona de conforto. Enquanto você esperar que alguém resolva os problemas por você, não vai resolver. O Brasil vai resolver quando as pessoas se engajarem, saírem da zona de conforto. É preciso estudar, é preciso pensar, é preciso refletir. Então, não acredite no diferentão, mas não acredite em promessas falsas. Quando você lê a Constituição, você vai ver qual que é a atribuição. Então você tem o presidente, você tem o senador, o deputado, o governador, o prefeito, o vereador. Você vai ver lá as atribuições. Sempre que um candidato que faz qualquer promessa que não é atribuição dele, ele está mentindo. Ou seja, se ele é presidente, ele tem uma série de atribuições. Se ele se candidata dizendo que ele vai fazer o que não é função dele fazer, já descarta, você já sabe que esse candidato é mentiroso. E terceiro, analise 3 coisas. São 3 coisas simples para você analisar um candidato. Primeiro, o currículo. Olha o currículo dos candidatos. Quem é o mais preparado? Segundo, o histórico. Olha o que o candidato fez no passado. Você não pode adivinhar o que ele vai fazer, mas você pode olhar o que o candidato fez no passado. Eu não estou falando isso só para a eleição de 2018, eu estou falando isso para sempre. É assim, é simples. Olha só, um candidato foi prefeito. O que ele fez quando ele era prefeito? Ele foi governador. O que ele fez quando ele foi governador? Ele foi ministro. O que ele fez quando ele foi ministro? Ele foi deputado. O que ele fez quando ele foi deputado? Se você olhar a trajetória de vida do candidato, você sabe quem é ele e sabe o que ele vai fazer. E terceiro, a coerência. Olha se o candidato teve coerência ao longo da vida pública. Olha se ele ficou mudando de partido o tempo todo ou se ele seguiu sempre o mesmo viés ideológico. Isso é coerência. Olha se o candidato sempre teve um objetivo de luta ou se ele sempre ficou mudando de ideia a partir do momento que era conveniente para ele. Olha se o candidato nas campanhas faz promessas que ele não pode cumprir. E outra coisa, quando um candidato faz uma promessa, não é só você acreditar no que ele disse que vai fazer. Você tem que ver se o que ele vai fazer é viável. Você tem que ver se quando ele diz, eu vou acabar com a corrupção, qual que é o projeto dele? Se ele vai criar um sistema de auditoria, se ele vai... Porque é aí que você vê. Se o candidato está sendo incoerente, você sabe que ele está te enganando. Se ele diz que vai fazer uma coisa, mas ele não diz como, ou se quando ele diz como, ele não diz, esse como não é viável, é mentira. Então as pessoas dizem, o candidato não traz estrela na testa. Traz. Aí é que está. O candidato traz estrela na testa. É você que não sabe enxergar. E eu estou dizendo aqui, como enxergar essa estrela? Como identificar um candidato? Para isso você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se informar, você precisa refletir, você precisa parar para pensar e não seguir o que o seu guru, o seu pastor, o padre, o líder religioso está falando e fazendo você engolir.
Para terminar, eu quero deixar uma palavrinha aqui para as igrejas protestantes, as históricas, batista, presbiteriana, metodista, cristã evangélica, adventista. Essas igrejas sempre tiveram o discurso de que elas eram diferentes. Sempre que tinha um escândalo na sociedade, no meio evangélico, envolvendo dízimo, dinheiro, pastores analfabetos e por aí vai. Essas igrejas sempre diziam: nós somos diferentes, nós somos uma igreja séria. Sempre teve esse discurso: nossos pastores estudam, nossos pastores não são picaretas, nós não roubamos o dízimo, nós temos um sistema administrativo transparente. Então agora o Brasil está precisando dessas igrejas diferentes. Porque se essas igrejas entrarem no modinha de que o Bolsonaro é a solução para o Brasil, elas vão perder toda essa credibilidade. Então você, pastor batista, metodista, presbiteriano, cristão evangélico, adventista, cuidado. Cuidado para não jogar essa credibilidade fora. Porque essas igrejas estão fazendo igualzinho a essas igrejas picaretas, que sempre estiveram alinhadas aos políticos. Quando o Bolsonaro cair lá na frente, quando tudo vier à tona, essas igrejas não vão poder dizer mais que elas são diferentes. Então honre a sua história. Os batistas sempre defenderam separação entre a igreja e o Estado. Batistas, na sua história, na sua origem, nunca defenderam ditadores, pelo contrário. Os batistas surgiram em meio a uma ditadura na Inglaterra, lutaram contra essa ditadura, fizeram a Revolução Inglesa, foram para os Estados Unidos, criaram a maior democracia do Brasil, e os presbiterianos também. Batistas e presbiterianos fizeram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, lutaram pela independência dos Estados Unidos, sempre tiveram em suas igrejas locais, em suas congregações, em sua administração denominacional, o apreço pela democracia. Então, batistas e presbiterianos, um apelo especial a vocês: honrem a sua história e não se posicionem ao lado de um candidato que defende ditadura, que exalta ditador, que homenageia quem tortura, quem torturou inocentes durante a ditadura. Se você não tem sensibilidade à Bíblia, eu quero chamar a sua atenção. Tenha sensibilidade à história do nome que você carrega e aos mártires que morreram na história da sua denominação, defendendo a liberdade contra a tirania, contra qualquer tipo de ditadura. E aí eu quero te pedir, se esse vídeo te incomodou, se esse vídeo de alguma forma fez você pensar, ajude o canal, entre no canal e veja outros vídeos que eu estou postando, fazendo o meu papel social de professor de história, de abrir os olhos da nossa sociedade. Você pode achar arrogante, mas lá na frente, lá no futuro, se você lembrar deste vídeo, você vai entender. Então eu te peço, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Te peço também, não mande comentários pelo WhatsApp nem pelo Facebook. Vamos fomentar a discussão aqui. Deixe aqui nos comentários sua pergunta, sua dúvida, sua contribuição. Certo? Então se inscreve no canal, veja os outros vídeos, participe e vamos lutar. Porque ainda que a gente não consiga reverter o quadro, pelo menos eu estarei com a consciência tranquila que eu fiz a minha parte. E você?